Estaiada e Mirante são entregues em Salto. Ponte, a passarela de pedestre e a ciclovia. Em Itu, a adutora Mombaça é inaugurada após 1 ano e meio de atraso. Segundo a Prefeitura, o sistema pode ser utilizado em períodos de estiagem ou durante operações de manutenção para preservar os níveis dos reservatórios. Em Sorocaba, a contação de história favorece o aprendizado das crianças, além de integrar pais e filhos. Sempre bom a gente estar interagindo e mostrando para ela que é importante a gente estar sempre brincando, ser criança realmente, que hoje em dia tá muito difícil. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. Continua preso o homem suspeito por praticar maus tratos a 11 idosos em uma casa que funcionava como clínica para pessoas da terceira idade em Sorocaba. O Pedro Torres acompanha o caso desde a manhã de hoje e atualiza agora as informações para nós. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham Noticidade. Foram divulgadas fotos dos idosos que foram encontrados amarrados nas camas nessa clínica e com indícios de maus tratos. De acordo com o presidente do conselho, os idosos estavam sujos, sem cobertores, sem agasalho. Alguns até dormindo no sofá e aparentemente sem alimentação adequada. O responsável pelo estabelecimento, que é enfermeiro, trabalhava sozinho para atender os moradores da casa. Só que além disso, ele tinha outro emprego e ficava a maior parte do tempo nesse local. Então, dos 11 moradores, somente 3 andavam sozinhos, os outros eram cadeirantes ou estavam acamados, né? 3 idosos foram retirados por familiares na manhã desta quinta-feira. É bom lembrar também que nesta quinta-feira também houve uma força-tarefa com diversas autoridades presentes no local, como a Polícia Civil, agentes do Conselho Municipal do Idoso e também da Vigilância Sanitária, para fazer uma vistoria completa na clínica que fica no bairro Jardim Europa. Então o objetivo foi conferir as denúncias, de maus tratos, verificar a estrutura e documentação do estabelecimento, além das condições sanitárias dessa clínica. O local não possui alvará de funcionamento, mas também não chegou a ser fechado, pois, segundo a Prefeitura, os agentes constataram que foi sanada grande parte das irregularidades estruturais e organizacionais encontradas quando o proprietário foi preso. Em nota, a Prefeitura diz que ainda o local se encontra, do ponto de vista sanitário, em condições satisfatórias de operacionalização, com pequenas restrições. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Torres, direto de Sorocaba, com as informações sobre a prisão de um homem suspeito por maus tratos em uma clínica de idosos em Sorocaba. Obrigado pelas informações, Pedro. E a polícia procura por 2 homens suspeitos de terem roubado um hospital psiquiátrico nesta madrugada na Vila Élvio, em Piedade. Segundo a Polícia Militar, a dupla armada teria invadido o local e rendido 2 funcionários. Eles procuravam um suposto cofre que não foi encontrado. Uma pequena quantia em dinheiro, um celular foram levados. As próprias vítimas ligaram para a polícia após a fuga dos suspeitos. O caso será investigado pela delegacia da cidade. Em Itapetininga, um homem foi preso suspeito de agressão à ex-esposa em uma igreja no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, esta foi a 3ª vez que ele foi detido pelo mesmo crime. A vítima, que seria uma funcionária da igreja, sofreu ferimentos no nariz e na boca após levar um soco no rosto. Ela passou por exames e foi levada ao hospital regional da cidade. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao CDP de Capela do Alto. Governador do estado participa da inauguração da nova ponte estaiada em Salto. Tivemos mais inaugurações na região. A adutora Mombaça é inaugurada após 1 ano e meio de atraso em Itu. Os detalhes da obra, que vai propiciar mais água à população, você confere a seguir no Noticidade. O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve hoje em Salto e participou da inauguração da nova ponte estaiada na cidade.
O presente de aniversário chegou na data certa e o governador do estado participou da comemoração, inaugurando a ponte estaiada e o mirante na estância turística de Salto. As obras ficam na rodovia Convenção Republicana, mais conhecida como SP-79. Uma ponte com 227 metros de extensão, ponte de engenharia e de fôlego, ponte, a passarela de pedestre e a ciclovia, e ainda o observatório, o mirante panorâmico lá em cima, com 110 metros quadrados de área de observatório, 41 metros de altura o mirante, elevador panorâmico para 12 pessoas. Além da inauguração, Alckmin falou sobre a limpeza do rio Tietê, que passa pela cidade. Ele nasce aqui, em Salesópolis. Então, quando ele passa por São Paulo, ele não tem água. Ele tem muito pouca água para diluir a poluição. É 10 metros cúbicos por segundo. Quando ele deságua no rio Paranazão, lá em Panorama, ele tem 300 metros cúbicos por segundo. Então, se nós estivéssemos lá embaixo, no chamado Baixo Tietê, estava tudo limpo. E também sobre as SPs 79 e 264. SP-264, o lote 1 em julho, o lote 2 em setembro, a 79 terminou, a desapropriação termina, porque ela falta 3%. Algumas pessoas estiveram no evento e aproveitaram a oportunidade para fazer uma manifestação contra o governo do estado. Na obra da ponte foram criados 150 empregos diretos e 450 indiretos na região. O empreendimento teve um investimento de 25 milhões de reais e levou 3 anos para ser entregue. A expectativa é que haja aumento no desenvolvimento turístico e econômico da cidade de Salto. Redenção no sistema de trânsito da cidade de Salto, que vai agilizar bastante e, consequentemente, uma agilidade para o DR também. Além disso, ela se tornou um cartão postal, um cartão de visita, onde vai favorecer já uma das características da cidade, que é o turismo, porque é inédito na região uma obra dessa envergadura. Muito bonita mesmo a Ponte de Salto, hein? Parabéns à cidade. E outra inauguração foi feita, a da adutora Mombaça, em Itu, com quase 1 ano e meio de atraso. A administração municipal pretende agora ampliar o abastecimento de água na cidade, que enfrentou uma grave crise hídrica em 2014. São 22,5 quilômetros de adutora, compostos por 3.750 tubos de 500 milímetros de diâmetro, que vão captar de 2 mananciais, os ribeirões do Paudalho e do Mombaça. A tubulação deve transportar 280 litros de água por segundo, que vão abastecer uma estação de tratamento na cidade. Segundo a Prefeitura, o sistema pode ser utilizado em períodos de estiagem ou durante operações de manutenção para preservar os níveis dos reservatórios. Os 24 milhões de litros de água a mais por dia podem abastecer uma população de até 110 mil habitantes. A população de Itu foi uma das mais castigadas com a crise hídrica em 2014. A cidade sofreu com a estiagem que praticamente secou os mananciais. Os moradores enfrentaram racionamento e rodízio de abastecimento. A nova adutora passou a ser uma exigência da prefeitura à concessionária Águas de Itu em junho daquele ano. Como não houve avanço na construção, o prefeito decretou intervenção na empresa. A obra custou 20 milhões de reais e foi entregue com 1 ano e meio de atraso. O prazo inicial era janeiro de 2015. Tudo foi dividido em 2 etapas. A rede que capta do Ribeirão Paudalho está concluída desde outubro e a do Mombaça foi entregue agora. Na inauguração, o prefeito acionou o bombeamento do sistema. São 13 motobombas como essas que entram em operação a partir de agora. Durante a cerimônia, Antônio Tuizzi chegou a falar em sensação de alívio. A pressão existia, a pressão sempre existe, porque é um bem tão precioso, a água, que os ituanos sofreram tanto. Eu, como ituano, sofri bastante, vendo não só a falta de água na minha casa, mas vendo o que passou todos os ituanos,
Mas hoje, nós com certeza é uma realização, um administrador público fica muito satisfeito de poder realizar uma obra como essa. A adutora Mombaça deve atender a maior parte da cidade, mas apenas nos bairros da região central. Twizy anunciou o início de estudos para a instalação de outra adutora que deve abastecer a região do Pirapitingui. Lá nós temos duas opções, uma represa do Cajuru, que fica próxima à rodovia Castelo Branco, e também, ou outra opção, é tirar do Rio Ribeirão Pirajibu, que fica na divisa com Sorocaba. Outra boa obra agora para a cidade de Itu. E a Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema internacional de distribuição de mercadorias contrabandeadas. Segundo a PF, a quadrilha, que atuava em vários estados, tinha anualmente cerca de 3 bilhões de reais em lucros. Foram cumpridos 138 mandados judiciais, sendo de prisão preventiva, temporária, condução coercitiva e de busca e apreensão em diversas cidades do Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Em nosso estado, 17 municípios, entre eles Porto Feliz. As investigações iniciadas no ano de 2013. O bando utilizava pelo menos 12 aeronaves para o transporte da mercadoria. 4 delas já foram apreendidas. E ainda em Porto Feliz, um homem foi preso suspeito de manter a esposa e a filha de 11 anos reféns no bairro Rafael Alcalá. Segundo a Guarda Civil Municipal, a mulher e a criança teriam sido obrigadas a passar a noite com o suspeito enquanto recebiam ameaças com uma tesoura. Durante o resgate, a vítima, que seria diabética, precisou de atendimento médico após ter uma crise por falta de insulina. O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. E um homem foi detido esta tarde suspeito por contrabando na SP-75, a Castelinho, em Itu. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a apreensão teria sido realizada após o veículo do suspeito ter se envolvido em um engavetamento com outros 2 carros. Felizmente, ninguém ficou ferido. No carro dele, foram localizadas aproximadamente 3.500 mídias de DVD e uma caixa e meia de cigarros. O caso é apresentado na Receita Federal em Sorocaba para averiguar a origem do material. A seguir, São Roque decreta estado de emergência após estragos causados pela chuva e vendaval. O Noticidade volta em instantes.